Nesta aula, nós vamos trabalhar com vocês o assunto conjuntos numéricos. E quando em um edital você encontra o termo conjuntos, fiquem atentos, porque esse é o tipo de questão mais clássico em provas de concurso, conjuntos numéricos, que são aquelas questões onde, por exemplo, o examinador conta uma história. Em uma academia, pratica-se yoga ou pilates. 50 alunos praticam yoga, 40 alunos praticam pilates e 10 alunos praticam yoga e pilates. Quantos alunos estão matriculados nesta academia? Esse é o modelo de questão mais clássico do assunto conjuntos numéricos e esse é o tema mais cobrado em provas de concurso. O que você tem que ficar ligado é que eu vou dividir conjuntos numéricos em duas partes. Na primeira parte, eu vou trabalhar com vocês conjuntos numéricos envolvendo dois conjuntos, que é o tema da nossa aula aqui com vocês. Olha lá, conjuntos numéricos, dois conjuntos. E numa segunda parte, eu vou trabalhar conjuntos numéricos envolvendo três conjuntos. Os dois modelos de questões com 2 e com 3 são clássicos em provas de concurso, tá? Você tem que dominar bem esse tipo aqui de questão. Então vamos ao que interessa aqui com vocês. Existem três modelos de questões quando eu trabalho com dois conjuntos. E é fácil identificar qual é o modelo de questão que você está usando na hora de resolver uma questão. Porque o primeiro modelo, ele se caracteriza por fornecer a interseção de dois conjuntos. Já o segundo modelo de questão e o terceiro, a interseção não é dada. Então, o primeiro modelo de questão, é fácil identificar, a interseção é dada. E sempre que a interseção for dada, você pode fazer essa questão usando a formulinha ou montando duas bolinhas e colocando números aqui nela. Você vai aprender comigo a resolução dessa questão dos dois jeitos, mas eu já vou avisando, usar a fórmula é espetacular. Usar a formulinha, você acaba fazendo a questão num tempo muito mais rápido. Acontece que o segundo modelo de questão, você só consegue resolver usando as bolinhas aí que vocês estão vendo aqui em cima. Então você tem que aprender os dois jeitos de resolver a questão. Agora é claro, na hora da prova, escolha aquele que é mais fácil para você. Eu, em particular, adoro usar a formulinha. Então, quando eu for resolver as questões, eu vou estar sempre usando as formulinhas, desde que o enunciado permita. Existem enunciados que não dá para usar a formulinha. E eu vou também mostrar nesta aula quando que isso vai acontecer. Tá bom? Então, o primeiro modelo de questão é quando a interseção é dada. O segundo e o terceiro modelo, a interseção não é dada. Acompanhe aqui comigo. Segundo modelo, ó, a interseção não é dada. Assim como o terceiro modelo, a interseção não é dada. A diferença é que o segundo modelo de questão, a interseção não é dada e não é solicitada. No terceiro modelo de questão, a interseção não é dada e ela é solicitada. E quando isso acontecer, use a formulinha. O terceiro modelo, fazer as bolinhas, olha, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Tanto é que, quando eu me defrontar com o terceiro modelo de questão, eu não vou usar as bolinhas, eu vou usar a formulinha. Só que, antes de você confiar nisso que eu estou falando, eu vou estar mostrando o uso das bolinhas e vocês vão ver que é nojento usar as bolinhas quando for questão do terceiro modelo. Já o segundo modelo de questão não tem jeito, não tem como você usar a formulinha, tá? Não tem como você usar a formulinha. Então, se puder usar a formulinha, vamos usar. Mas nós vamos trabalhar o uso das bolinhas. Eu só não vou ficar montando bolinhas no terceiro modelo de questão, tá bom? Outra coisa que é importante para montar as bolinhas é você sempre lembrar dessa regrinha aqui, ó. Começa pela interseção e vai subtraindo. Essa é a alma do uso das bolinhas. E você só não vai subtrair quando o examinador ofereceu apenas. Deu apenas, não subtraia.
Agora, se ele não ofereceu apenas, tem que subtrair. Mas Sérgio, o que vem a ser isso? Tem que subtrair? Como é que eu faço isso? É o que eu vou mostrar aqui para vocês com alguns exemplos. Eu montei aqui 5 exemplos de questões para você poder entender quando usa fórmula, quando não dá para usar fórmula, tá certo? Quando monta as bolinhas, e você vai ter que obrigatoriamente montar as bolinhas, porque o segundo caso, se você não souber montar as bolinhas, você se perde. Então, vamos treinar o uso das bolinhas aqui no primeiro e no segundo caso. No terceiro caso, eu não vou ficar montando bolinha, porque dá uma dor de cabeça montar as bolinhas, que não vale a pena ficar mostrando toda hora em todas as questões. Então vamos resolver alguns exemplos aí com vocês? Exemplo 1 aqui. Primeiro exemplo. Em um colégio, sabe que 80 alunos estudam matemática, 60 alunos estudam português, 20 alunos estudam matemática e português. Olha a interseção aqui, ó. Foi dada. Toda vez que ele oferecer a interseção, você pode usar a formulinha. E a formulinha é T igual a S1 menos S2 mais N. Quem é o S1? Quem é o S2? Eu vou explicar agora para vocês. S1 são os conjuntos que não têm interseção. No caso, esses dois aqui. Então, se eu somar 80 com 60, esse é o meu S1. E o S2 são os conjuntos com interseção dupla. No caso, o S2 vale 20. Sabendo que apenas são dadas aulas dessas duas disciplinas, quantos alunos estudam nesse colégio? Olha, não existe uma terceira disciplina, então o N vale 0, tá? Então vamos lá? T, que é o que ele quer, 140 menos 20. Qual o total de alunos desse colégio? 120. Só que você tem que aprender a montar as bolinhas. Então não fique só usando a formulinha, porque nem sempre dá para usar a formulinha. Monte as bolinhas. E eu quero você treinando o uso da fórmula e das bolinhas. Eu só não vou montar as bolinhas no terceiro método. E eu vou pedir para você também não gastar seu tempo montando as bolinhas no terceiro método, tá? Mas no primeiro, monte as bolinhas para você poder treinar. No segundo, você é obrigado a montar as bolinhas porque não dá para usar a formulinha. E aqui vai uma dica. Quando que não dá para montar a formulinha? Quando no enunciado ele ofereceu apenas. Então fiquem ligados com isso daí. Vamos montar as bolinhas então? Para montar as bolinhas, não esqueça dessa regra. Começa pela interseção e vai subtraindo. Só não vai subtrair se tiver escrito o termo apenas. Então aqui comigo, ó. Eu estou montando aqui as bolinhas com vocês. Aqui é quem estuda matemática, aqui é quem estuda português. Então eu vou começar pela interseção e eu vou subtraindo. Agora, vamos entender por que tem que subtrair. Interpretação de texto. Eu tenho 80 alunos estudando matemática. Então, nesta bola daqui, que é a bola matemática, tem que ter 80 pessoas. E a minha pergunta para você é: você pode me dizer quantas pessoas já estão na bola matemática? 20. Então, como eu tenho 20 pessoas ali e tem que ter 80 pessoas no total, aqui tem que ter 60. Por isso, do mantra, começa pela interseção e vai subtraindo. Acontece que existem enunciados onde o examinador ele fala 80 alunos estudam apenas matemática. E se ele falar isso, você coloca 80 aqui. E um detalhe, se o examinador oferecer o termo apenas, não dá para usar a formulinha. Por isso que é importante você aprender a usar as bolinhas. Conforme eu sempre falo, não copia. Preste atenção, deixa eu fazer os 5 exemplos aqui. Terminei os 5 exemplos, tenta resolver eles sozinhos.
Não conseguiu? Assista a resolução. Lembra sempre de usar esse protocolo, esse é o melhor jeito para aprender matemática. Tá? Mas vamos continuar aqui com vocês. Então, ali vai entrar o número 60. Português. Quantas pessoas estudam português? 60. Então tem que ter 60 pessoas nessa bola azul. E a minha pergunta para você é: quantas pessoas vocês já estão vendo ali na bola azul? 20. Então aqui eu vou colocar 40 para completar 60 pessoas. Começa pela interseção, que é 20, e vai subtraindo. 60 menos 20, 40. Se eu somar todos os números que eu vejo aqui nas bolinhas, 60 mais 20 mais 40, eu vou obter o mesmo 120 que a gente já havia obtido. E é assim que funcionam as questões de conjuntos numéricos com dois conjuntos. Ou você usa a formulinha, ou você monta as bolinhas. No caso aqui, como é o primeiro modelo, dá para fazer de dois jeitos. O segundo modelo, só com as bolinhas. E o terceiro modelo, use só as fórmulas. Até dá para usar as bolinhas, mas é um nojo usar as bolinhas e eu já vou estar mostrando isso para vocês. Mas é bem fácil você saber se é o primeiro, segundo ou terceiro modelo de questão. Vamos para o segundo exemplo? Então, olha só, 80 alunos estudam apenas matemática, 60 alunos estudam apenas português. Não dá para usar a formulinha. Aqui tem que usar as bolinhas. Matemática, português. E ele deu a interseção. Então é o primeiro modelo de questão. Só que não dá para usar a formulinha porque ele deu apenas. E quando ele dá o apenas, não pode diminuir, tá? É 80 que eu vou colocar aqui, é 60 que eu vou colocar aqui. Se eu somar tudo isso, eu vou ter a resposta dessa questão. E a resposta dessa questão é 160. Lembra sempre, começa pela interseção e vai subtraindo. Só não subtrai se tiver escrito apenas. Exemplo 3. Ele não deu a interseção. 80 alunos estudam matemática, 60 alunos português e 20 alunos estudam apenas matemática. Ele não deu a interseção. Então é o segundo modelo. E eu já vou avisando, o segundo modelo, gente, é o mais difícil quando cai em provas de concurso, porque você tem que interpretar bastante. A interpretação é a alma do negócio, não é a matemática aqui, é a interpretação. Então, olha só, vamos fazer o desenho de quem estuda matemática, vamos fazer o desenho de quem estuda português. Eu não posso colocar 80 e nem 60 aqui. Não está escrito apenas. E ele não deu a interseção, então não tem como começar pela interseção. Comece pelo apenas. Então, eu vou colocar aqui quantas pessoas estudam apenas matemática. E agora vem o grande pulo do gato. Nesta bola aqui é a bola matemática. Interpretação de texto. Quantas pessoas tem que estar na bola matemática? Responde em voz alta aí para mim. Isso, 80. 80 pessoas estudam matemática. E você pode me dizer quantas pessoas estão na bola matemática no momento? 20. Tem que ter 80 pessoas e eu estou vendo 20. Aonde estão as outras 60 pessoas? Aonde estão? Fala para mim. Isso, na interseção. E agora ficou fácil. Uma vez que você tem a interseção, começa pela interseção e vai subtraindo. Acabou a questão. Então, como ele não deu a interseção e ele te deu o apenas, começa pelo apenas e vai interpretando. Colocou número nas bolinhas, interpreta o que você tem. Na bola matemática até o momento tem 20 pessoas, tem que ter 80. Aonde estão as outras 60 pessoas? Na interseção.
E aí, como ele fala que 60 alunos estudam português, aqui eu vou colocar 0, né? 60 menos 60. O total de alunos desse colégio é 80. Não copia, não. Presta atenção. Depois você pausa a aula, tenta fazer as 5 questões sozinhos, só para você sentir se você captou a mensagem ou não. Se não captou, reassista o que eu estou fazendo de novo. Vamos para o exemplo 4? Em um colégio estudam 150 alunos. Olha, já está me dando o total. 80 alunos estudam matemática, 60 alunos português e 20 alunos estudam matemática e português. Olha, ele me deu a interseção, hein? Não foi dado apenas. Então eu consigo usar a formulinha aqui. Ele quer o total de alunos que não estudam nem matemática e nem português. Então o S1 é 80 mais 60. O S2 é 20. O total é 150 e ele quer o N. O N é a galera que não estuda nem matemática e nem português. Gente, eu consigo usar a fórmula aqui. E sempre que eu consigo usar a fórmula, eu dou prioridade para a fórmula, porque você acaba resolvendo a questão de um jeito muito mais rápido. 150, 120 mais N. O N deu 30. Acabou. Vamos montar as bolinhas? Porque você tem que dominar o uso das bolinhas. Vamos nós, então. Então, eu tenho aqui matemática, português. Começa pela interseção e vai subtraindo. Só não subtrai se tiver escrito apenas. Então, aqui é 60, 80 menos 20. Aqui é 40, 60 menos 20. E eu quero o N. Eu quero esse carinha daqui, que eu vou chamar de X. Isso tudo é o total de alunos do colégio. Então, se eu somar 60 com 20, com 40 e com X, isso tudo tem que dar os 150. Vamos finalizar? 60 com 20, com 40 e com o X. Isso tudo tem que ser igual a 150. Que número somado ao 120 que dá 150? 30. Matei a questão. Só que vocês viram como gasta mais espaço, mais tempo? Então, se você puder usar a formulinha, use. É mais rápido. Mas eu vou treinar esse lance das bolinhas, tá? Toda questão que eu for corrigir com vocês e que dá para usar as bolinhas, mesmo eu usando a formulinha, eu vou usar. Porque você tem que dominar o uso das formulinhas para o segundo modelo de questão, que é o modelo mais difícil, porque tem que interpretar mais. Já já eu vou deixar vocês sozinhos com algumas questões. E aí vocês vão ver que o segundo modelo é o que vai dar mais trabalho, porque tem que interpretar bastante. O primeiro e terceiro modelo usou a formulinha? Se deu bem. Mas se der para usar as bolinhas, nós vamos usar. Só não dá para usar as bolinhas quando ele te dá apenas. Deu apenas, ferrou. Não tem como usar a formulinha. E o último exemplo é o terceiro modelo. A interseção não é dada e ela é solicitada na pergunta. Olha só, quantos alunos estudam as duas disciplinas ao mesmo tempo? É o que ele pede aqui. Então, vamos lá usar a formulinha. Ele me deu o total, me deu o S1 e ele não me deu o S2, que é o que eu quero, né? O N é 0 aqui. E aí a gente acaba aqui, 120 igual a 140 menos X mais 0. O X deu 20. Como eu falei para vocês, o terceiro modelo eu não vou ficar montando bolinhas. Nesse eu vou. Só para mostrar para vocês como não vale a pena usar a bolinha aqui. Não vale a pena, tá? Eu vou ter que apagar isso aqui porque vou consumir bastante espaço para resolução aqui, tá bom? Então vamos lá apagar isso aqui. Então, matemática, português. A regra é
começa pela interseção e vai subtraindo. Só que não foi dada a interseção, então eu vou chamar a interseção de x, que é o que eu quero. Lembra da regra? Começa pela interseção e vai subtraindo. Então aqui vai ficar 80 menos x. E aqui vai ficar 60 menos x. Se eu somar todos esses números aqui, tem que dar 120. Vamos fazer a continha aqui com vocês? 80 menos x mais 60 menos x, tudo isso é igual a 120. Cortou, cortou, 140 menos x igual a 120, logo o x deu 20. Matamos aí a questão. Vai por mim. Não vale a pena ficar fazendo desse jeito. Eu não vou ficar fazendo. Questões do terceiro modelo, eu vou usar a formulinha. Questões do primeiro modelo, eu vou fazer dos dois jeitos. E do segundo modelo, só dá para usar as bolinhas. Então, chegou a hora de você pausar a aula e resolver todas essas 5 questões sem olhar a minha resolução. Tem alguma dificuldade? Assista a resolução e repita a questão. A hora que você tiver craque com esses 5 exemplos, execute essas questões aqui que eu separei para vocês. E eu já vou avisando, a partir da questão 10, as questões começam a ficar chatas de resolver. E vai até a 14, quando termina a nossa aula aí. Então, você tem aí 14 questões para poder resolver antes de mim, tá? Eu já vou resolver essas questões agora aí com vocês, tá bom? Resolvam antes de mim e depois só veja se você acertou ou errou. Vamos lá, então? Primeira questão aqui para vocês. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Sabe que 19 funcionários trabalham em A, 13 em B, e existem 4 funcionários que trabalham em ambos os departamentos. Ele deu a interseção, então é o primeiro modelo de questão. Como ele não me deu apenas aqui, dá para usar a formulinha e a bolinha, né? Eu vou usar a formulinha porque para mim é sempre o melhor jeito de resolver. Então acompanhe comigo. A, 19, B, 13, A e B, né? A interseção entre o A e B é 4. Esse aqui é o S1. 19 mais 13 dá 32. E esse aqui é o S2. O N0. Total igual a S1 menos S2 mais N. 32 menos 4, o nosso total deu 28. Vamos às bolinhas? A, B, e a regra é sempre, começa pela interseção, que é 4, e vai subtraindo. Só não subtrai se tiver escrito apenas. 19 menos 4, 15. 13 menos 4, 9. Se eu somar 15 mais 4 mais 9, isso tudo deu 28. Matamos aí a nossa questão. Vamos para a questão de número 2. Durante um dia de visitação no zoológico de Gramado, constatou-se por meio de aplicação de um questionário que 200 pessoas gostaram de visitar o acervo de pássaros, 100 pessoas gostaram de visitar o acervo dos primatas. 50 pessoas gostaram de visitar ambos os acervos. Gente, a interseção foi dada. É o primeiro método. E dá para usar a fórmula porque ele não deu apenas. Vamos usar a fórmula? S1, 300. S2, 50. O N aqui é 0. Ele pede o total de pessoas, né? Total igual a S1 menos S2 mais N. 300
menos 50 mais 0. O total é 250. Vamos às bolinhas? Começa pela interseção e vai subtraindo. 200 menos 50, sempre 50. 100 menos 50, 50. Somando isso tudo, eu vou ter a resposta da questão. E a resposta é 250. Vamos continuar? Questão número 3. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 a primeira, 20 acertaram a segunda. Quantos alunos erraram as 2 questões? Gente, ele me deu a interseção, né? A interseção são 10 alunos. Não foi dado apenas, então eu consigo usar a formulinha. Então, a primeira questão são 25 alunos, a segunda questão são 20 alunos, questão 1, questão 2 são 10, o N é o que eu quero, né? Quantos alunos erraram as 2, e ele me deu o total, né? 40 alunos. T é igual a S1 menos S2 mais N. O S1 aqui é 45, o S2 aqui é 10. 40, 45 menos 10 mais N. Bom, o N deu 5, então 5 alunos erraram as 2 questões. Matamos aí. Só que, gente, dá para usar as bolinhas, né? Então vamos usar as bolinhas aqui com vocês. Questão 1, questão 2 e aqui está o meu N. O total é 40. Começa pela interseção que é 10 e vai diminuindo. 25 menos 10, 15. 20 menos 10, 10. O N é o que eu quero. Então, se eu somar 15 com 10, com 10, com X, isso tudo tem que ser igual a 40. 35 mais X igual a 40, o nosso X deu 5. E vamos continuar nossa brincadeira, hein? Questão 4. Em uma pesquisa realizada com 300 pessoas em Gramado, constatou-se que 100 gostam do chocolate da marca X, 150 da marca Y e 40 gostam de ambas as marcas. Gente, ele deu a interseção. Vamos usar aí a formulinha. O número de pessoas consultadas que não gostam nem do chocolate da marca X, nem do da marca Y ele quer o N. Então, eu tenho aqui o total, que é 300, marca X, 100, marca Y, 150, X e Y deu 40 e o N é o que ele me pede. Total igual a S1 menos S2 mais N. O S1 dá 250 e o S2, 40. 300 igual a 250 menos 40 mais N. 300 igual a 210 mais N. O nosso N deu 90. Vamos para a próxima questão? Em uma pesquisa com 200 pessoas, 120 pessoas preferem o produto A, 160 preferem o produto B. Sabendo que existem apenas esses 2 produtos, quantas pessoas preferem os 2 produtos? Então, ele está querendo a interseção. O N aqui é 0, né? Dá para usar a formulinha, e é o terceiro modelo de questão. Não é legal fazer o terceiro modelo de questão usando as bolinhas. Então, aqui é só o uso da formulinha. T igual a S1 menos S2 mais N. O total é 200. O S1 vale 280.
o S2 é o que a gente quer encontrar e o N vale 0. Fazendo aqui a continha, o nosso X deu 80. Letra A. Vamos para a questão 6. Em uma turma com 40 estudantes, esse é o nosso total. Sabe-se que 20 gostam de ciências, 30 gostam de história e 10 não gostam nem de ciência e nem de história. Ele pede o número de estudantes da turma que gostam das duas coisas. Então, ele quer a interseção. Outro exercício envolvendo o terceiro modelo. E o terceiro modelo não é legal usar as bolinhas. Então, vamos usar só a formulinha. T igual a S1 menos S2 mais N. O T igual a 40, o S1 está aqui, vale 50. O S2 é o que a gente quer encontrar, X, e o N vale 10. 40 igual a 60, menos X. Então, o valor do nosso X é 20. Letra B de bola. Uma editora realizou com 100 pessoas que leram os livros A e B, a fim de avaliar a aprovação desses livros. Sobre os resultados dessa pesquisa, sabe-se que 70 pessoas gostaram do A, 45 do B e 10 não gostaram de nenhum desses dois livros. É correto afirmar que o número de pessoas dessa entrevista que gostaram de ambos os livros A e B é: interseção não foi dada e foi pedida. Terceiro modelo, vamos usar a formulinha. O total vale 100, o S1 está aqui, 115, e o N está aqui, vale 10. T igual a S1 menos S2 mais o N. 100 igual a 115, o S2 é o que eu quero e o N vale 10. 100 igual a 125 menos X. Se resolver essa equação, o nosso X deu 25. Letra D de dado. Vamos para a próxima questão? Em um grupo de 700 pessoas, participaram de uma entrevista sobre dois tipos de chocolate. 160 pessoas disseram gostar do chocolate branco, 350 do chocolate ao leite. E 250 pessoas disseram não gostar de nenhum dos dois tipos de chocolate. Ele quer o número de pessoas que disseram gostar dos dois chocolates. Ele quer a interseção e ela não foi dada. Terceiro modelo, vamos usar a formulinha. Não vale a pena usar as bolinhas. Usou as bolinhas, você vai gastar tempo e espaço. Então vamos aproveitar e usar a formulinha. O total, 700. O S1, 160 mais 350, 510. E o nosso N está aqui, 250. T igual a S1 menos S2 mais N. O total é 700, S1 510, o S2 é X e o N 250. 700 igual a 760 menos X. Acabo de encontrar o valor do X, né? O X deu 60. Vamos continuar nossa brincadeira? Questão 9. Uma entrevista foi realizada com 300 pessoas a fim de verificar se os entrevistados já haviam lido o livro Ana Terra ou o livro O Centauro no Jardim. Dos entrevistados, 180 leram Ana Terra, 100 leram O Centauro no Jardim e 80 não leram nenhum desses dois livros. Segundo a teoria dos conjuntos, é correto afirmar que o número de pessoas entrevistadas que leram ambos os livros é igual a terceiro modelo de questão. Não foi dada a interseção e foi solicitada na pergunta da questão. Vamos usar a formulinha? Então, nós temos aqui que o total igual a 300, Ana Terra, 180, o Centauro no Jardim, 100 e 80 não leram nenhum dos dois. Ele quer a interseção.
Total igual a S1 menos S2 mais N. O S1 está aqui, 280. 300 é igual a 280 menos x, que é o que eu quero, né? Que é o S2, mais 80. 300 igual a 360 menos x. Logo, o nosso x deu 60. Alternativa correta, letra D de dado. Bom, chegamos agora nas questões chatas. Modelo 2. Não vai dar para usar a formulinha. Você tem que montar as bolinhas. Só que não é montar as bolinhas igual o primeiro modelo. Começa pela interseção e vai subtraindo. Vai ter muito apenas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação de texto. Lembra das dicas que eu passei para vocês nos exemplos? Coloque os números que você possui e interprete os valores dados. Deu apenas, começa pelo apenas, e aí você vai enxergando como encontra as interseções e outras coisas mais. Vamos então trabalhar com vocês a questão de número 10? O resultado de uma pesquisa com os funcionários de uma empresa sobre a disponibilidade para um dia de jornada extra no sábado e ou no domingo é mostrado na tabela abaixo. Então ele me deu apenas no sábado e no domingo. A interseção não foi dada e não foi pedida. Reparem que o que ele quer nessa questão é, dentre os funcionários pesquisados, o total que manifestou disponibilidade para a jornada extra apenas no domingo é igual a. Não tem como usar a fórmula. Tem que montar as bolinhas. Então vamos montar aqui as bolinhas. Sábado, domingo. Ó, eu vou começar por aqui. 25. Tá, mas ele não deu a interseção. Como que eu vou encontrar a interseção? Interpretando. Você tem um número na questão. Pensa no todo. Ó, eu vou colocar aqui essa bola aqui para a gente interpretar ela. Eu já tenho 25 pessoas que podem trabalhar no sábado. Repare que ele me deu uma informação que 32 pessoas trabalham no sábado. Então, se eu pegar esse 32 e diminuir de 25, tem 7 pessoas perdidas. Oh, meu Deus, aonde estão essas 7 pessoas? Na interseção. O único lugar para você colocar 7 pessoas aqui. 25 mais 7 dá as 32. Esse é o grande segredo do segundo modelo, é você interpretar. Isso não é matemática, isso é interpretação de texto. Se existem 32 pessoas com possibilidade de fazer jornada extra no sábado e eu já tenho 25 pessoas na bola sábado, onde estão as outras 7 pessoas? No único local que não tem número, na interseção. E de posse da interseção, agora você usa a regra. Começa pela interseção e vai subtraindo. Só não subtrai se tiver escrito apenas. Eu tenho 37 pessoas no domingo, então aqui tem que ter 30 pessoas para dar essas 37. E o que eu quero é esse número, pessoas que trabalham apenas no domingo, 30. D de dado. E é esse o grande segredo. Se você não conseguiu fazer a questão de número 10, assim que eu terminar de resolver todas as questões aqui, pausa a aula, repita as questões que você errou. Reassista de novo para ver o que você está errando. Só saia desta aula a hora que você tiver craque. Porque quando tem 3 conjuntos, a interpretação fica um pouquinho mais complexa. E você tem que ficar ligado exatamente nisso. Vamos fazer a questão número 11? Uma pesquisa realizada com 200 pessoas apontou que 30 pessoas não gostam de Coca-Cola e também não gostam de Pepsi. Esse é o N. 90 pessoas não gostam de Coca-Cola. Gente, vai ter que usar as bolinhas. Essa informação aqui, quando é dada, né, o apenas ou algo que não é normal para achar o S1 e o S2, você vai ter que usar as bolinhas, não tem jeito. Vamos usar as bolinhas? Então nós temos aqui Coca-Cola, Pepsi.
Segundo a teoria dos conjuntos, é possível afirmar que o número de pessoas dessa pesquisa que gostam de Coca-Cola é igual a... Repare que o que ele deseja aqui nessa questão é tudo isso. Pessoas que gostam de Coca-Cola. Vamos colocar as informações que o examinador está nos oferecendo. 30 pessoas não gostam de Coca-Cola e também não gostam de Pepsi. Ó, ele deu esse número aqui, 30. Já usei essa informação. Agora vamos interpretar. 90 pessoas não gostam de Coca-Cola. Olhe para as bolinhas e fala para mim. O que você já está vendo? Quantas pessoas você está vendo que não gostam de Coca-Cola até o momento? Não vai falar 90, não é essa a minha pergunta. Olhe para o que você fez e fale para mim. Quantas pessoas não gostam de Coca-Cola? Fala. 30. O enunciado está falando que são 90 pessoas que não gostam de Coca-Cola. Se você já está vendo que 30 não gostam de Coca-Cola, 90 menos 30 tem 60 pessoas perdidas. Aonde pode ficar essas 60 pessoas? Aqui, ó, aqui. Vamos continuar com a interpretação de texto. Ó, 100 pessoas gostam de Pepsi. Olhe para as bolinhas que você montou até o momento. Quantas pessoas gostam de Pepsi que você está vendo? Quantas pessoas? Isso! Tem 60 pessoas que gostam de Pepsi. Só que o enunciado diz que são 100 pessoas. Aonde estão as outras 40 pessoas? Só pode estar na interseção. E de posse disso, agora você vai finalizar a questão. Eu não sei qual é o valor das pessoas que gostam apenas de Coca-Cola, mas eu sei que isso tudo vale 200. Então agora você tem que montar uma equaçãozinha e achar o valor do x. Só que o x não é a resposta dessa questão. O x é quantas pessoas gostam apenas de Coca-Cola. E a pergunta dessa questão não é quantas pessoas gostam apenas de Coca-Cola. Cuidado! Ele quer quantas pessoas gostam de Coca-Cola, que é o x mais 40. Então, cuidado! Conforme eu falei, da questão 10 em diante, a interpretação de texto é mais rebuscada, então você tem que tomar muito cuidado com a interpretação de texto. E isso não é matemática, isso é interpretação. Se você não está conseguindo fazer isso, olha, um aviso. Você pode estar com problemas de interpretação de texto. Treine isso, repita essas questões. Vamos continuar a questão? Deixa eu apagar aqui para a gente poder montar a equação matemática dessa questão aqui. X mais 40 mais 60 mais 30, tudo isso igual a 200. X mais 130 igual a 200, logo o nosso x vale 70. Cuidado, não marque a letra A. A letra A é quantas pessoas apenas gostam de Coca-Cola. A resposta dessa questão é o 70, que é o x, mais o 40. Eu quero tudo isso aqui, 70 mais 40. Então a resposta dessa questão é 110. Se você errou essa questão, sinta-se normal, mas repita exaustivamente isso. Só vá para a próxima aula, que é com 3 conjuntos, quando você tiver dominado isso, porque você vai ter que interpretar isso nas questões com 3 conjuntos também. E esse é o modelo de questão mais chato de se fazer. Chato não porque precisa de matemática, mas precisa de muita interpretação. Vamos para a próxima questão? Questão 12. Numa festa de aniversário de Larissa, havia 2 brinquedos, pula-pula e piscina de bolinhas. Sabe-se que 100 crianças brincaram somente em um dos brinquedos. Já vai ter que usar as bolinhas, não vai dar para usar a fórmula aqui. 100 crianças brincaram na piscina de bolinha. E 40 crianças brincaram nos 2 brinquedos e 70 crianças não brincaram no pula-pula.
Ó, ele deu a interseção aqui. Mas não é porque ele deu a interseção dá para usar a fórmula. Tem apenas. Você não vai conseguir usar a formulinha aqui. Então, vamos montar as bolinhas aí. Pula, pula e piscina de bolinhas. Começa pela interseção. Olha lá, ó, 40 pessoas brincaram nos 2 brinquedos. E agora vamos pegar as informações que eu tenho aqui. 100 crianças brincaram somente em um dos brinquedos. Eu não consigo colocar essa informação aqui. Porque 100 brincaram em somente um dos brinquedos é uma parte do pula-pula e uma parte da piscina de bolinhas. Isso aqui, o x mais y, que é o 100. Então, eu não consigo colocar essa informação ainda. A outra informação que eu tenho é essa. 100 crianças brincaram na piscina de bolinhas. Então, tem que ter 100 pessoas aqui dentro. Quantas pessoas eu já tenho ali dentro? 40. Então, aonde estão as outras 60 pessoas? Aqui. E de posse desses 60 aqui, eu consigo encontrar esse número aqui. Afinal de contas, ó, 100 crianças brincaram somente em um dos brinquedos. Tem que ter 100 crianças aqui, mais aqui. 100. Para chegar, eu já tenho 60. Para chegar ali, 40, né? Então, eu vou pôr 40 ali. Aqui é 60 e aqui é 40. 40 mais 60 dá essas 100 crianças aqui. E eu ainda tenho essa última informação, que 70 crianças não brincaram no pula-pula. Fala para mim, olha para as bolinhas. Quantas pessoas não brincaram no pula-pula até o momento? Olha para as bolinhas. 60. 60 crianças não brincaram no pula-pula até o momento. São 70 crianças, então eu tenho aqui o N valendo 10. Ele quer quantas crianças havia na festa. É somar os números que eu tenho aqui. 40 mais 40 mais 60 mais 10. Quanto deu essa questão aqui? 150. Letra A. Antes de você continuar com a próxima questão, eu vou dar uma dica para você. Repita essa questão aqui exaustivamente, aprenda a fazer ela, interprete ela corretinho, porque a próxima questão é muito parecida com essa. E aí eu convido você a pausar a aula e tentar fazer a questão 13. Mas só encare a questão 13 depois que você tiver craque com a interpretação dessa questão 12. Porque a 13 é muito parecida com essa. Vamos fazer a questão 13? Questão 13. Num grupo de pessoas, verificou-se que 310 leram apenas um dos gibis, A ou B. Repare, essa informação é bem parecida com a questão anterior, onde na questão anterior ele alegava que 100 pessoas brincarem somente um dos brinquedos, o pula-pula ou a piscina de bolinha. 270, o gibi B. 80, os dois, ó, ele deu a interseção, mas eu tenho apenas. Vai ter que usar as bolinhas, não tem como usar a fórmula. E 340 não leram o gibi A. Igualzinho, né? Eu não lembro quantas pessoas, mas acho que eram 70 não brincaram na piscina de bolinha ou no pula-pula. Agora eu não lembro certinho o que a questão anterior falava. Então essa questão é muito parecida com a questão anterior. Então se você pegou o jeitão de como faz, você consegue fazer essa questão 13 aqui sozinho. E eu espero que você tenha conseguido. Vamos então resolver aqui a questão 13? Então nós temos aqui gibi A, gibi B. E eu vou começar por aqui. 80 pessoas leram os dois gibis. Depois eu tenho 270 pessoas lendo o gibi B. Então eu tenho que ter nesta bola aqui 270 pessoas. E eu já tenho 80. Então, aqui eu sei que vai ter 190. 270 menos 80. Como ele fala que 310 pessoas leram apenas um dos gibis, esse cara daqui, apenas o gibi A,
mais 190 tem que dar 310. Normalmente é só diminuir 310 de 190, no caso aqui 120. Então eu sei que esse número aqui é 120. E aí eu tenho essa última informação aqui, que 340 pessoas não leram o gibi A. Quantas pessoas até o momento não leram o gibi A? 190. Então, se eu pegar 340 e diminuir de 190, eu vou ter 150 pessoas aqui, que não leram nem o gibi A, nem o gibi B. Ele pede o número de estudantes desse grupo, então é só somar os numerozinhos das partes dos conjuntos. 120 mais 80 mais 190 mais 150. 200. 540 é o valor desta soma. Letra C. Vamos para a última questão desta aula aqui? Questão 14. Ó, é a última aula mesmo. Ou melhor, é a última questão mesmo. Em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Em outras palavras, 20 pessoas só jogam futebol. Vai ter que montar as bolinhas, me deu apenas. Há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. É como se ele estivesse falando que 8 alunos praticam apenas vôlei. O total dos que praticam vôlei é 15. Então, tenho que ter 15 pessoas aqui nessa bola. Já tem 8. Então, é porque aqui 7, né? São as 7 pessoas perdidas. E ao todo, existem 17 alunos que não praticam futebol. Olha para sua bola. Quantas pessoas não praticam futebol que você está olhando ali nas bolinhas? Ó, 8. Então, 17 menos 8 dá 9 pessoas aqui. Ele quer o total de alunos desta classe. 20 mais 7 mais 8 mais 9. 44 é a nossa resposta aqui. Matamos a questão 14. Devo lembrá-los que é muito importante repetir essas questões, principalmente aquelas que você errou. Não vá para a próxima aula sem estar dominando conjuntos numéricos, 2 conjuntos. Não vá. Domina bem essa arte aqui para você poder se dar bem na próxima aula aí comigo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!